Vamos lá. Poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados, isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. O que é que ele está dizendo? André Luiz, se tiver na mesma faixa psíquica ou faixa evolutiva desse espírito Fábio Aleto, ele vai ver a projeção das imagens saindo da mente dele. Não precisa passar pelo cérebro de Isabel, que está lendo, e ela falar. Ele vai ver diretamente, pensamento a pensamento. Vai ouvir-lhe os pensamentos, ouvir, porque a linguagem do espírito é pelo pensamento. Contudo, tem espírito que não tem essa capacidade. E a gente vai ver aqui. Ele vai ter que compreender quando Isabel abrir a boca, interpretar. E há espíritos que não vão compreender quando Isabel abre a boca, só quando a menina interpreta, porque eles estão numa idade tão infantil. Estudo feito ontem no livro Seara dos Médios, um estudo fantástico. A gente tem que saber discernir que aquela plateia que nos escuta, nem todo mundo está no mesmo nível de entendimento evolutivo. Então, vamos lá. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecer-me a súmula da extensa lição. Notei que a viúva de Isidoro entrara em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Ela entrou em transe. É um transe sonambúlico, né? Como a gente chama de incorporação inconsciente? Não. Mas aqui é a faculdade da intuição que todo ser humano tem. Então ela silenciou, abriu o texto, viu lá, não abriu a boca logo para ler, silenciou, fez a concentração. É tudo aquilo que a gente faz, né? Tem a pessoa que faz na palestra, você concentra, ora, pede auxílio. Agora vamos lá. Vamos lá. Então ela entrou em contato com a luz, as ondas eletromagnéticas, mento-eletromagnética do pensamento de Fábio Aleto, né? Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão. Foi a primeira leitura. E a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. A mensagem que foi aberta do texto. Entregou-se à paixão. A mulher está altamente intuída. Ela já separou o que é amor e o que é paixão. Fábio Aleto já separou, né? Amor é uma coisa, paixão é outra. Então, a paixão, entregou-se à paixão que confunde o raciocínio, né? Leva à reflexão e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Ou seja, que ensinamento no Evangelho, Ferreira, para essa família. Ela está com uma menina de 16 anos que vai namorar, que vai se apaixonar também, mas que deve não cair na irreflexão, porque a paixão pode levar a ela a atitudes irrefletidas,
até o suicídio. Ou, né, se fosse um homem, na palavra, a mulher também mata, mas o homem também, que é o que é mais comum na TV. Todo dia a gente vê essa tragédia. Feminicídio, a irreflexão. O cidadão mata a mulher, né? Alguns se matam, outros não se matam, mas ele cometeu o ato terrível, a irreflexão. Pode falar, Carmen. A gente hoje tem uma sociedade bem doente. Se aqui em 50 já se estava falando e orando por suicida, hoje em 2023 o número de suicídio aumentou assustadoramente, que nem é divulgado para não deixar a população entrar em crise. Mas acredito que a gente precisa orar muito, porque o número do suicídio assusta demais. A gente tem hoje uma sociedade muito doente, mas muito doente. E a mídia e os meios de comunicação e a tecnologia só faz afastar o ser humano de si mesmo, porque não consegue se compreender, não consegue mergulhar para dentro e só enxerga para fora, e a gente que trabalha com adolescentes, com jovens, e a gente fica assustada até uma situação dessa entre esses jovens, se jogando ali na hora que o metrô passa, tentando o suicídio dentro de sala de aula, como a gente teve no ano passado. Então, a gente está muito assustada com essa falta de sentido para a vida. Mergulha em uma coisa tão vazia, na aparência, quando frustra por algum motivo que a gente nem sabe o que é mesmo, só vê a loucura acontecendo. A loucura. Então, é uma preocupação para a gente hoje, muito grande mesmo. Então é isso. É isso. Então, veja que não há censura, veja que é tudo organizado no mundo espiritual. Ela pega um livro doutrinário, a menina, abre sobre irreflexão. Ela pegou esse recorte do jornal, que impressionou ela, né, de uma jovem, provavelmente com a idade semelhante à dela, que se matou por excessivo amor, né, que não era amor, era uma paixão. Né. Então, uma atitude refletida. Veja que os guias estão por trás. E aí vai explicar sobre, mas o que tem a ver o grão de mostarda com irreflexão, com suicídio, que foi aberto por Isidoro? É como se tivesse pego o evangelho e o guia magnetiza a página que nós vamos abrir. Não deve ser virada. A gente tem que internalizar isso. Outro dia eu estava vendo Jacobson Trovão falando sobre isso na Federação Espírita Brasileira. Não abriu, mas está 10 vezes, o amigo dele, 10 vezes aberto na mesma, 10 semanas. É para você internalizar. Ele comprou outro livro, Evangelho Novo, só abre naquilo. Eu já passei Evangelho, só abria Inimigos Desencarnados. 5 evangelhos feitos no lar, Inimigos Desencarnados. Fechei, ou fecharam, né? É que fechei. Troquei de evangelho, abri de novo, Inimigos Desencarnados. Não faço mais isso, porque eu ignorava. Então eu não posso. Então abriu. Então aquela coisa, eu quero levar aqui, Ferreira, essa mensagem para a mediúnica, para a reunião do trabalhador. Ninguém está dizendo que eu vou destruir o ambiente, a intenção de todo mundo é boa. Ninguém está falando de má intenção. Mas a gente interfere na programação de quem realmente dirige os trabalhos espirituais, que são os guias. Diga, Mariane. Mário me fez lembrar que aqui em casa acontecia muito isso. Todas as vezes que eu abria para fazer o evangelho, eu sempre peço ao meu filho mais novo para abrir, né? E aí caí em o duelo. Era constante, eles já não queriam mais ler. Minha mãe tinha saber essa lição de cor. Eu falei, eu acho que a gente não está praticando ainda, porque está repetindo. Um dia eu estava aí no raio de luz e Itamar pediu para eu abrir. Caiu réu também no duelo. Fui para a casa de seu Edésio, um sábado à tarde que ele me chamou, e a gente foi
primeiro fazer a leitura do Evangelho, o duelo. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito forte comigo com o duelo. E Carmen estava falando sobre essa situação que nós estamos vivenciando, né, do planeta, não só de suicídio, mas de tantas outras doenças psicossomáticas. E eu me lembrei do vídeo que tem de Haroldo, onde ele está com Divaldo e outros, e ele fala que a gente ia perceber justamente esse momento da transição, ela muito forte, quando pessoas próximas a gente, quando a gente começasse a conhecer e ver pessoas próximas da nossa convivência com essa doença, que é a depressão, a síndrome do pânico. E ele disse que era um momento assim, bem início da transição planetária. E aí, sempre quando alguém me fala, eu recordo desse vídeo dele, que é muito educativo, tem muita informação importante para a gente. Obrigada, gente. Na revista Espírita, um espírito, me foge agora a revista, né? São 12 volumes, mas um espírito revela a Kardec e a todos que um dos sinais tristes da transição seria o suicídio de crianças. Quando eu li, me foge, depois eu achar, eu trago com vocês. Suicídio de crianças. Criança ou adolescente? Crianças, aqui gente, 10 anos se matando, né? A média, 10, 9 anos. Céu. Aqui, acho que é Rio Grande do Sul, criança de 10 anos é a média que se matam, 9, 10. É um absurdo. São sinais da transição planetária. Absurdo mesmo. Então, vamos lá. Mas aqui não há nenhuma censura à suicida, né? Ela é uma pobrezinha, estava doente. Perturbada, doente mesmo. Ninguém está acusando ela, né, que pode. Não. Então, a mãe, totalmente envolvida pelo espírito, quer dizer que a paixão confundiu. É o que a gente vê todos os dias, infelizmente. A paixão leva um homem, que é o mais comum, a matar a mulher, né? Tornar-se um homicídio. Não tinha amor naquilo ali, tinha um germe, né? Germe, como a gente já viu, um germe. Só que não era esse sentimento. Ali era uma paixão, que é o desejo. Então vamos lá. Então o que é que ela volta, né? Ele volta, ele e ela, né? Fábio e a mulher. Vamos levar um pensamento de simpatia fraternal. É uma lição para todos nós. Não está dizendo isso aqui não é atual? Ó, viu a manchete na TV? O feminicida matou a mulher. Ninguém vai concordar com a ação. É óbvio. Ninguém vai concordar com a menina aqui que você matou a ação dela. Vai ser conivente. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos levar um pensamento de simpatia fraternal para quem desencarnou, para que siga a sua vida, não fique presa no ódio. Vamos fazer um pensamento de simpatia, uma oração por quem matou, que vai ter uma estrada longa de expiação. Né? Porque eu não posso atender ele como irmãozinho na mediúnica, no dia da semana, e na televisão eu bombardeio. É verdade. Então, peraí. Na mediúnica, meu pensamento é sempre de simpatia, não, porque os guias estão me vendo, né? E fora, na televisão, no jornal que eu vejo, no celular, os guias não estão me vendo. Eu não estou mergulhado no pensamento de Deus. O universo inteiro está. Então, a lição é essa. Que Jesus a proteja. Então ela vai dizer aqui. Nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato, né? O suicídio, de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Olhe, minha filha e meu filho, a gente não vai ficar voando como Alice, sem se informar, sem se esclarecer. Não tem um capítulo sobre isso? Informações, esclarecimento. Os guias são altamente informados do que acontece em todo o nosso planeta. Mas não vamos se fixar no mal. Não vamos ficar comentando no nível de fofoca. Você viu o crime hoje, Tereza? Você viu aquele mais crime? Isso aí não tem utilidade nenhuma. Qual é a utilidade? O que é que esse escândalo, esse fato desse suicídio pode trazer de ensinamento justo para nós? Hein, minha filha, você vai se apaixonar, mas tenha reflexão. Porque se você tomar um fora do jovem, é um direito dele. Ele não quer mais nada com você. Você vai sofrer. Vai sofrer.
pelo rompimento psíquico, afetivo com aquele ser que você se apaixonou, você vai chorar, é natural. Vai desabafar com sua mãe, com sua melhor amiga, mas você não se mata não, viu? Ou não queira matar ele na língua, falando mal, ou pior, né? Literalmente mesmo. A gente não está aqui, Jesus, dizendo, examinando atos para acumular um bocado de coisa, notícias ruins. A gente está selecionando um fato. Já envolveu a ela em caminhos novos. Imagine aqui, Mari, as pessoas aqui até hoje pensam que o suicida está no inferno. Nele e os outros irmãos estão sabendo que, peraí, tem caminhos novos para o suicida? Peraí, o suicida com caminho ao inferno. É a pena eterna. Não. Já pensou? Jesus a proteja a imortalidade da alma, sendo passada de uma forma simples no meio familiar, nos caminhos novos. Não entrou em detalhe, né? Aqui vai. Ela está onde? No umbral, no Vale do Suicida? Eu não sei. Não, há pessoas que se matam e estão junto com Bezerra. Tem um livro aqui. Mais de 20 cartas de Chico Bezerra explicando. A menina, a médica, né? A médica atendia pessoas. Qualquer pessoa que fosse abortar no Rio de Janeiro, ela saía de casa, ela soubesse. Não aborte. Se for abortar, eu crio. Mas ela vivia melancólica, depressiva. É um livrinho curtinho, né? Fantástico. Me foge o nome, eu tenho aqui na coisa. Depois eu mostro para vocês. Então, ela não tinha felicidade médica. A família não conseguia casamento, porque as pessoas na época, como é que você ganha mais do que eu? Nunca conseguiu formar família pelo preconceito do machismo do homem. Mulher jovem, bonita, saudável, porque ela era médica, autossuficiente, no início do século XX. E quis formar família, ficava com inveja. Ela fala da irmã, que a irmã tinha família, era feliz, ela nunca foi. Mas ela trabalhava só para ajudar parturientes. E quando ela vai ajudar no Rio de Janeiro, o carro atropela. Não, ela se mata, resolve se matar, se suicida. Qual é a tarefa dela? Não passou nem um minuto no vale. Ela vai se apresentar diante de Chico, sofrendo. Mas Chico falou, você vai lavar suas lágrimas pela falta de fé em Deus, trabalhando a meu lado. E toda vez Chico vai passar anos, aquela suicida trabalhando com Chico, para ajudar as mães que desejam abortar. Era a tarefa dela. E ela sempre estava lá intuindo, não aborte. Depois o livro é belíssimo, achei não sei como. Esse livro fininho, é só de cartas que as famílias recebiam de Chico, os encarnados que ficaram. Então eu não posso dizer que morreu vai para o Vale do Suicida. Eu vou ver Missionário da Luz, morreu, o suicida está no açougue, sendo vampirizado. Quem vai para o Vale do Suicida tem mérito, né? Porque é protegido por Maria de Nazaré. Outros estão vagando, amor e ódio, de Ivone Amaral Pereira. O espírito não tem mérito nenhum, fica sendo arrastado pela rua, sendo vampirizado. A gente não, mas a outra se matou e está trabalhando com Bezerra. Quem me dera, alguém disse, você vai desencarnar, Bezerra, seu nascimento está ao seu lado. Eu vou dizer, oh meu Deus, a pessoa se mata e está. Então o espiritismo não é uma ciência, é uma ciência complexa. Bastante. Não é uma ciência fácil. Não é uma coisa direta. Suicida é vale. Pois não. Suicida tá isso. Não é assim. Cada caso é um caso. Então pronto, entrega a Deus. Ó. Jesus a proteja nos caminhos novos. A mensagem evangélica dessa noite assevera, ela continua, interpretando a pequena parábola. Vamos ler a parábola, porque agora vai ter interpretação. Por que é que essa parábola, Ferreira, foi aberta para explicar irreflexão e suicídio, ou qualquer outro ato de paixão? Vou ler a parábola, que é uma das mais curtas, né? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Que eu brinquei falando, peraí, Jesus vem trazer à terra o reino de Deus. É o vendedor que chega na casa de Teresa querendo vender um produto. Teresa, e esse produto sublime se assemelha ao quê? Pega uma semente de grão de mostarda aí. Você tem mostarda? Tem um. Esse produto se assemelha a isso aí. Peraí.
Um produto sublime se assemelha a uma sementinha? E o senhor quer me vender? Sublime, Jesus. Como é que você entende isso? O estudo de ontem, né, Tereza? Seara dos Médios. Eu preciso do livro para ajudar o meu raciocínio. Ontem, o livro Seara dos Médios. Eu preciso de alguém à frente, um Haroldo, um Divaldo, para ajudar o meu raciocínio. Então vamos lá. A mensagem evangélica dessa noite é assevera pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. O campo é o coração, né? Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. Eu tinha um livro espiritualista sobre isso. O valor das pequenas coisas, a minha mãe que me deu. Não sei por que eu dei. Quando eu estava começando, o valor das pequenas coisas, um livro espiritualista. A esfera carnal onde vivemos está repleta de irreflexões de toda sorte. Olha o Espírito trabalhando na mesma linha da página doutrinária, da jovem que foi refletida e do texto. As raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições tão dramáticas. Ao nos referirmos aos ensinos de agora, não se fixe nesse texto que foi lido. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios e das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase que por toda parte. É que nos temos descuidado das coisas pequeninas. Então, olha só o que ele está dizendo. Vou fazer uma pausa e vocês comentando, né? Uma pessoa chega, né? Pode ser uma coisa simples, uma coisa que não tem. Um cidadão chega lá, vamos botar aqui um exemplo que eu já testemunhei. Chegou dentro da casa do outro, né? Policial, há uma arma. O menino lá olhando o filho da casa. Não gostaria de ter uma arma. Desmuniciou a arma, né? Eu conheço até hoje um amigo. Desmuniciou, é óbvio. Aí a criança, deixa eu pegar. 9, 10 anos. Aí ele é um policial civil, desmuniciou a arma e deu. A criança ficou pegando aquilo ali. Eu não era espírito, não era nada no mundo. Aquilo passou batido, uma coisa pequena, não vai atirar ninguém. Ele tirou todas as munições e a criança ficou pegando. Tio, quando eu crescer eu vou ter uma. Meu Deus do céu. Olha que atitude. Ele fez por maldade, Carmen? Não fez. Ignorância. Mas foi conduzido a ter um pensamento desse a partir do momento que entrega uma arma a uma criança. É uma atitude refletida? Não. Não. Atitude de maldade? Não. É uma atitude irrefletida. Não é isso? É. Aí o outro, papai não vai comprar não? Eu vou trabalhar para ver se eu compro um. Naquele papo, né? Uma atitude de adultos, né? Na qual eu estava presente, eu nunca tive arma, mas eu não opinei nada, porque também não tinha conhecimento nenhum. Então para mim aquilo é normal, entre aspas, né? Porque eu nunca tive arma, minha família nunca teve. Mas a criança pegou, devolveu ao tio, ele municiou e botou na sua cintura, porque ele é um policial, e o policial tem que andar armado, né? Se ele não reagir na rua, um assalto, a mulher que não reagiu está sendo processada pela polícia. A ameaça de outro, e ela é policial no lado, né? A gente viu isso tem um mês aí. Então ele tem que andar com seu instrumento de trabalho, que é a arma. Mas ele passar para uma criança é uma atitude irrefletida. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades. Aí eu chego em casa bebo, né? Tô lá, minha cerveja, tá a criança no lado, né? Quer tomar um gole? Deixa ele tomar um gole. Ele tem um gole só, pô. Hoje é aniversário, Ivonete.
toma um gole do álcool, é uma atitude refletida? Não. É irresponsável. Mas não era comum? Era por maldade? Então o umbral está entupido. É uma atitude, não era por maldade, é porque todo mundo fazia assim. Todo mundo fazia assim. É uma atitude refletida, né? Uma atitude sem equilíbrio. Diga, Ivonete. Abre o microfone. Mário, hoje em dia a permissividade está demais. Os adultos conversam, no meu tempo, conversa de adulto era conversa de adulto, a criança nem passar não podia, que eu quase que peguei esse tempo, né, que minha mãe era bem rígida. Hoje em dia a criança tem a obrigação, o pai ainda chama e diz, fulano, aconteceu isso, não foi? É a permissividade, porque o que é que tem uma criança de estar em um papo em relação a armamento? Para quê? E ainda entregar na mão da criança. Aí já fica com aquilo na mente. Veja o que ele falou, que ele ia ter uma arma. Ele tanto pode ter pensado e cresceu e teve uma arma como um policial, como também de uma outra forma negativa, né? Que não precisa citar, que já se sabe o que é. Então ele cita aqui os 3 aspectos, só uma síntese: sentimento, negócios e relações sociais. Quem não ouviu isso, hein, Ferreira? Meu filho, meu cabrito está crescendo. Prenda as suas cabras, né? A gente ficava feliz. A mãe do filho homem, meu cabrito já está na rua, viu? Prenda as suas cabrinhas. Foi por maldade? Não tem nenhuma palavra aqui de censura, de condenação, né? A palavra é o quê? De irreflexão. Não é de maldade, mas é de reprodução do machismo, porque a sociedade é altamente machista. Aí uma frase dessa reflete o machismo que a sociedade conviveu até pouco tempo como se fosse algo normal. Hoje já se vai analisar e não vai aceitar esse tipo de frase. Vai ser combatido, porque isso é uma prática muito machista, que não é possível. É esse o contexto que você já compreende, todos nós também. A gente tem que mergulhar no contexto, né? Sim, você falou bem. Hoje ninguém admite. Então, hoje ninguém admite. Onde consciência negra, a escravidão. Você pega a trilogia de Laurentino Gomes, anos estudando, Escravidão, volume 1, 2 e 3, eu estou no volume 1 ainda, meu filho leu os 3, então ele falou para mim, meu pai, todo mundo escravizou. Ele é reencarnacionista. Todo mundo. Vou botar aqui, né? Vamos botar. Quase todo mundo escravizou. Porque senão você não casava, né, Ferreira? Você não trabalhava. E não é escravo só negro. Escravo negro é de pouco tempo. Eu estou no livro que não chegou nem a escravidão do negro ainda. A escravização dos brancos, o judeu escravizava, todo mundo escravizava. Porque o trabalho, quem estuda sabe. E ainda tem mais. O negro aqui no Brasil, quando se tornava liberto, ele também providenciava escravizar o outro. Chica da Silva. Porque não tinha ainda a consciência de um povo só. Não tinha. Então, como era uma poupança, então eu vou escravizar outros. Isso. Nem todos tinham uma consciência de pensar que são meus irmãos que vieram da África. Não tinha. Então, tendo uma renda extra, comprava um escravizado. Isso. Então, tudo não há censura, Tereza, vou passar para você. Não há censura nenhuma na interpretação do texto. Há irreflexão, que à medida que Carmen falou, a sociedade, a humanidade vai evoluindo o seu pensamento, não admite mais algumas coisas. Diga, Tereza. Falando da arma, desse caso que você citou aí, lá no passado não era em voga a arma, não é? Porque até se vendia, como se vende até hoje, mas muitos pais hoje já não dão a arma, não é? Espada, essas coisas, muitos pais não dão mais, mas na época passada não era com essa coisa que estamos vendo hoje, entendeu? Essa violência. Então o pai comprava o revólver. Eu lembro que o irmão meu
meu pai há mais de 60 anos deu um revólverzinho a ele, não tinha tanto esse estímulo da violência. Se tinha, era bem sucinto. Mas hoje a coisa está demais. Então hoje, né, eu digo hoje, não é hoje, né, tempos atrás, vamos dizer a partir dos 60 anos, que meu irmão já tem 67, então eu me lembro bem do revolvinho, mas era aquela brincadeira, não tinha esse estímulo à violência. Hoje tem esse estímulo. Então hoje, não é, de uma época para cá, não é permissível, porque é o estímulo da arma. Aqui eu tenho um menino, ele tem 5 anos, o jeito que ele faz, a gente não vai rir porque não é engraçado, mas eu digo, vai para onde? Eu vou trabalhar, eu sou polícia. Ele enfia o negócio no meio das calças e faz aquela pose de policial e diz que está indo para o trabalho. Eu vou agora prender os ladrões, aí sobe, pequenininho, 5 anos. Então, para você ver que hoje, na mente, não é? A mídia, o convívio, né? Hoje, qual é a criança que não tem? Os meus alunos acordavam, professora, hoje eu estou aqui zoado. Eu acordei no meio das balas, estou zoado hoje. Então, é a vivência deles. Então, hoje não se estimula mais. Ou seja, naquela época você está citando o brinquedo, né? Porque hoje quem me dera que hoje as crianças tivessem com arma de brinquedo. Glória! Infelizmente não é não. Isso foi nos Estados Unidos. Se você nasceu nos Estados Unidos, os Estados Unidos, os pais dão arma aos seus filhos onde vem. Não quer dizer, eles dão, é uma prática comum. Os filhos têm que aprender a atirar. Quer dizer, é uma atitude de maldade? Eu não estou querendo ensinando o filho para matar os outros, mas é uma irreflexão. Né? Então a gente tem que ficar atento às coisas pequenas, daqueles olhinhos que estão vendo a gente dentro do lar. Alguém falou aí? Eu disse que é verdade. Vamos lá. Então é que nos temos descuidado das coisas pequeninas, né? O grão de mostarda. Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Olha a beleza filosófica, né? Que um espírito elevado, quando a pessoa está bem, concentrada, recebe e vaza, filtra aquilo, né? É um trabalho medianímico aqui total. Então, fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não deveremos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda a que se refere Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Então ele reforça com aquela fala de Jesus em Lucas, né? Se eu não sou fiel no pouco, como você no muito, né? Jesus fala. Então olha que beleza, Mariana e todos, de interpretação espiritual para uma parábola dessa, curtíssima. Então eu não posso falar de vocês, eu posso falar de mim. Eu, sem isso, não tenho condições. Eu não posso falar de vocês, pode ser espírito muito mais avançado do que eu. Mas eu preciso do livro. Eu preciso de Fábio Aleto, que André Luiz ouviu e trouxe pra gente, para me ajudar. Como é que pode? Um vendedor, entre aspas, né? Alguém quer vender um produto e manda a cozinheira pegar. Pega uma semente de mostarda aí. O meu produto se assemelha a isso aí. Então seu produto não vale nada. Então aí vem alguém de alta elevação, Fábio Aleto, e diz, olha, um gesto, uma palavra, um pensamento da criatura pode ser de extrema utilidade quando refletido e pode ser altamente prejudicial quando esse gesto
quando essa palavra, esse pensamento é irrefletido. Rapaz, você lê um troço desse, cara. Então, um gesto, Ivonete, seu, pode salvar a vida de alguém. Você pode devolver a ele a fé, a esperança e a coragem, como Paulo fala no Evangelho, né? A tríade: fé, coragem de prosseguir e esperança. Um gesto, você pode estar alguém lá pedindo assim, passando na rua, e você oferecer, estou com fome, oferecer um pão. Você não vai matar a fome dele para a vida inteira, mas você falou: meu irmão, confie em Deus. Deus não desampara ninguém. Você vai conseguir emprego, e você compra aqueles 5, 6 pães e dá a ele. Ferreira fez isso, nunca esqueço, na rodoviária, quando o homem foi expulso, empurrado pelo segurança, sujo, com aquelas ferramentas na mão, desgrenhado, suarento, chorando. Ferreira mandou ele vir e falou: o que é que você quer? Você está com fome? Tô. Mas comprou, mas com vergonha, eu vou guardar o que o senhor comprar para mim, para levar para os meus filhos no interior, porque eles estão mais famintos do que eu. Eu vim para Salvador e não consegui, rodei com a enxada e o gadanho e ninguém me empregou, e agora me chamam de vagabundo. Ferreira o abraçou, deu o que comer, comprou aquilo para coisas que ele podia, né, para levar para a família. O homem voltou, né, Ferreira? Aí perguntou: o senhor é espírita, não é? Ferreira, estou com crachá? Não estou. Aí Ferreira falou assim: sou. Como é que você sabe? Porque no meu interior é assim que agem os espíritas. Um gesto de Ferreira pode ter devolvido àquele homem a coragem de prosseguir. Amanhã eu vou voltar a procurar emprego, porque eu sou gente. Alguém se importou comigo. Eu não fui enxotado pelo segurança como um cachorro leproso, doente. Alguém viu que eu sou um ser humano. Então, um gesto da gente pode devolver. Como é que Deus vai me dar uma creche para eu dirigir se eu não cuido nem do meu neto? Quer dizer, eu comecei hoje atrasado pela tragédia, onde ele vai urinar e faz cocô no meio do banheiro, que está todo sujo lá. As coisas, a roupa, o pijama para eu lavar, né? Amanhã minha esposa não está aqui. Eu bato nele por causa disso. Eu vou bater no meu neto porque ele fez xixi e evacuou nas calças. Como é que Deus vai me dar uma creche para eu tomar conta? Se eu não consigo ter paciência com o que é o meu. E aí eu peço as grandes edificações, as grandes coisas. Jesus não é louco, ele não vai me dar, porque eu não tenho condição. Eu não tenho. Vocês aí? Eu estou observando também aqui uma outra questão. O texto, a beleza do texto, a grandiosidade que Fábio traz apenas para uma família reunida e que está refletindo e tentando trilhar nesse caminho do bem. Aqui, se estivéssemos num plano nosso aqui de encarnados, que prevalece a arrogância, a prepotência, o homem dessa natureza aí, dessa tamanha envergadura moral, iria estar em uma famíliazinha pobre, digamos, no interior, no subúrbio, se aqui se vive tanto de aparência, e, no entanto, as questões sérias que o mundo espiritual traz para nós encarnados é de uma forma tão simples, com a grandeza tão grande, que pode passar despercebida aí para muitos, mas que traz uma verdade muito grande, um ensinamento imenso para essa família, apenas uma mulher e 5 filhos, para orientar e para guiar essas criaturas para poder cumprir a missão que vieram. E são espíritos elevados que estão nessa família ajudando. Então, a gente observa e, de certa forma, a gente até deve buscar um pouco assim, da gente pensar mais até na nossa postura, na nossa ação, com os nossos semelhantes, porque uma pessoa, uma família simples, comum, com um ensinamento tão grande que nem imagina que tem
um tutor a essa altura aí para fazer essa orientação. Eu achei isso muito bom. Beleza. O que o Ivonete falou, as crianças. Você olha, eu no metrô hoje de manhã, a mulher mancando. A cadeira azul é de cadeirantes, pessoa portando deficiência, um jovem saudável. Eu em pé, ele sentou, a mulher se espremendo, ela portando deficiência, todo mundo olhando para ele, ele pegou o celular e ficou nem aí. Quer dizer, a gente aprende o quê? Né, Ivonete? Quando o idoso chega, levanta e dá o lugar, mas é um gesto. Mas é um gesto. Uma pessoa chegar em Águas Claras, nunca esqueci. Trabalhava no Nelson Piauí, saindo do plantão, a mulher no ponto, ela com o filho dela estava conversando, esperando o ônibus, um rapaz saltou do ônibus portando a deficiência visual, um cego, estava junto dela, ele para atravessar a rua para o Nelson Piauí em Águas Claras, o menino foi pegar no homem para atravessar a mãe. Eu não estou mentindo, deu uma tapa na mão do menino, na frente do cego, e falou assim: tira a mão dele, porque você não sabe de onde ele pegou isso, essa cegueira. Isso Meu Deus, quanta ignorância. Eu não era espírita, não já era. Eu dei vontade de não ser, porque dá vontade de pegar aquela mulher e voar no pescoço. Eu peguei a mão dele, ele com a bengala, atravessei, levei ele até lá e voltei. Eu fiquei, olha o que ela está semeando na cabeça daquela criança, que é filho dela. E ainda teve a coragem de me dizer: você não sabe, né, moço? Esse cegueira tem algum problema, isso é coisa do diabo, rapaz. Ouvindo, meu Deus, quanta ignorância. Aquilo ali. Quer dizer, um gesto, uma palavra dessa irrefletida, o que é que ela semeou? Lágrimas para ela. Pronto, não tanto, mas lágrimas mesmo. Para ela mesma. Para ela mesma. Que ela vai ter. Então aquele que doa o copo ao filho para beber e bota o barzinho dentro de casa, que é um direito dele, o que é que ele está semeando? O filho alcoolista de amanhã. Problema. Mas foi por maldade? Não. Ninguém está falando de maldade, né? A gente está falando de irreflexão. Diga, Carinho. Lembrando também, né, vocês falando do alcoolismo, eu lembrando também, né, de atitudes, né, que graças a Deus eu e meus irmãos a gente não seguiu assim. Mas nosso pai também é alcoólatra, então eu, por exemplo, fui a mais velha, então ele com 13 anos, ele me oferecia bebida alcoólica no clube. Eu realmente nunca tive tendência, nunca gostei de álcool, então não segui. Mas assim, a gente já trouxe, né, na verdade, alguma rejeição, alguma... Nós não viemos para isso, no caso. Mas meu pai é muito alcoólatra, e aí ele já ofertava a mim, por exemplo, mais velha, como criança ainda, pré-adolescente, o álcool. Não beba, tá liberado para ela. Quando ela vier, você pode vender para ela, e tá liberado que depois eu pago. Era o incentivo, era aquela mente deturpada, então ele não tinha noções de moral, né, do que acarretava, e ele achava que ele era melhor indicar para uma menina de 13 anos. É isso, não é uma maldade, né, do seu pai nem de ninguém. É uma irreflexão por causa da cultura do momento, né? Cocaína era liberado, Freud, todo mundo, Freud aconselhava o uso da cocaína. Você pega o livro dele, você vai ver. Era comum usar cocaína para aumentar a lucidez, depois ele viu o mal que fez, né? E aí foi proibido, enfim. Tudo isso, como o Carmen falou, a humanidade vai evoluindo o pensamento e se espera que a gente domine as nossas paixões, a ciência ajudando, e o espiritualismo, não é só o espiritismo, nos ajude a nos espiritualizarmos, né? Nas atitudes, nas pequenas atitudes. Não vou ler mais, mas marquem aí, a gente voltará a encerrar esse capítulo, que é de uma beleza incomparável. O pensamento. Você deve imaginar um troço desse? Não é só o gesto e a palavra. Então, quando eu penso mal de alguém, isso prejudica alguém. Há pesquisa científica nisso. Eu falei no livro de Bozano, que tem fotografia. Com pesquisadores, digamos, Carmen em outro bairro, não sabe o que eu estou pensando nela, os cientistas ao lado dela, fotografando a aura de Carmen, geralmente com médios de efeitos físicos, né? E eu cá, aí ele dizia assim: pense mal de Carmen, a aura de Carmen fica densa. O livro tem as fotos, preto e branco. Agora pense no bem,
a aura de Carmen fica luminosa, porque eu projetei. Então o meu pensamento, que não é nem um gesto, é um pensamento, criatura. Mas eu posso levar o bem ou produzir o mal. Se Carmen estiver na mesma faixa psíquica, eles dizem no livro, aquela massa de matéria mental que eu gerei fica grudada em Carmen e vai penetrando como um conta-gotas na aura dela, no perispírito dela e no corpo físico. Eram chamados pelas doutrinas espiritualistas de cascões astrais. Helena Blavatsky, né, falava sobre isso com outro termo. Marcaram aí 4 minutos. Carmen foi aonde, Carmen mesmo? Foi gesto, pensamento. Grande é o oceano, minúscula é a gota. A gente lê outro trechinho, mas não tem problema não. A gente volta daí. A gente foi até gesto, pensamento, gesto, palavra e pensamento. Está logo abaixo. Foi. Mas tudo bem. Vamos lá. Amanhã é quarta, amanhã com Tereza não tem estudo para a gente. Só quinta, se Deus permitir. Quer que marque gesto, palavra e pensamento? Marque esse. Tá bom. Vamos lá para a nossa prece. Agradecer aos amigos espirituais por nos estimularem a esses encontros, onde compreendemos com simplicidade e com fraternidade entre nós as palavras do Mestre Jesus, recordadas e explicadas à luz do Espiritismo. O valor das pequenas coisas que poderão ser luz para aqueles que convivem conosco em nosso lar, na sociedade ao qual transitamos. Também, diante das situações que ocorrem conosco, o Espírito nos conclama a refletir. Reflita bem tudo que ocorre no nosso cotidiano. Se pudéssemos, eu sei que compartilho desse pensamento com muitos que estão aqui. Se a doutrina espírita tivesse chegado há uns 20, 30 anos antes para mim, com certeza eu não teria tido tantas atitudes irrefletidas em minha vida. Contudo, a nossa doutrina é do hoje, é do agora. Não é para ficar sofrendo pelo passado. É saber que o passado está presente, mas que o futuro aponta um futuro de felicidade, de harmonia, de paz, conforme fazemos hoje, nas pequeninas ações, para que um dia tenhamos a confiança do Cristo para as grandes obras. Que Jesus abençoe as entidades espirituais que nos orientam e nos concedam paz. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite.
Já terminei, agora vamos fazer água sem sabão, deixar de molho para lavar de manhã a sua tragédia. E você deixou lá. Calça com cocô. Esse bumbum, né? Igual a mim. Suba aí. Deixa eu tirar esse negócio pra você sentar. Vou ligar o ventilador, tá muito calor. Vou botar no pano. Aperta a mão no ventinho e já vai.
Que é esse? Isso é batata? A batata é aquela que tá Agora você pega isso aí. Bom, como esse aqui eu gosto, eu vou comer. É esse, Miguel? Salgadinho? Não, Hein? não. Qual é a batata, rapaz? Peraí. Aqui ela vem cascando. Esse? Qual é? Aqui é batata original. Aí você tá enjoado de tudo. Esse aí? Ali. Mas você vai comer tudo? Ah. Aí depois você passa mal.
Que perna de pau, o quê? Perna de pau é mestre. Já chega, você vai passar mal com você pra praia, vomitando. Eu não vou ver de tudo uma hora dessa. Inflador. Ah, você já comeu, né? Todo mundo comentando isso porque que a seleção da Argentina é predominantemente branca. Sendo que até a França tem vários jogadores negros. Mas aí a espanhola ela falou que a Argentina tem uma verdade não pode fazer. Porque foi numa partida ali quando eles não falam sobre isso, né? Que no início do século XX, logo que aboliu a escravidão, tinha aquelas ideias do branqueamento, né? Mentira do Ronaldo é E deu certo na Argentina, só que não deu certo aqui no Brasil. É por isso que uma das razões que eu converti A colonização foi também, né? Embora tinha escravos lá. tinha. Quem que vai pegar? A Argentina foi colônia da Espanha. Agora, só que for branco. Não entendi na Argentina, não sei. Não fala assim nem um povo originário, né? Não sei. Mas é essa a questão, porque tanto o Brasil quanto a Argentina estiveram escravos africanos. Mas a questão é que a Argentina conseguiu fazer o branqueamento, né? Léo? Bora, Brasil! Diga aí, como é que é? Bora, Brasil! Oi? Bora ganhar, Brasil! Vocês... Dá pra fazer Pra assinar onde esse jogo? Maracanã, Rio de Janeiro. Ou tá lotado, porque é um clássico, né? Passa lá. Manda ver. a vida da Joana. Quem vai ser a vida deles? Vendeu o Neymar, foi, meu? Vendeu? Ah, Vendeu o Close, não foi? não Oi. vendeu ele não, foi porque tá... Não, vendeu pra ele ficar outro time. É pra ele ficar outro time. Boa noite, Ivonete. Boa noite. Boa noite, Ferreira. Vamos lá. Que se acordarem assim, podem enlouquecer ou enlouquecer os outros por obsessão.